tivemos uma cumprimenta queda. antes, primeiro ou não? Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje pela primeira vez, eu e o Lucas, né, os fundadores do Café, para trazer para vocês um assunto que está muito na moda e incomodando muito hoje em dia, né, que é o coronavírus. O primeiro pregão que a gente teve pós-carnaval, né, quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, a bolsa ela desabou 7%, né? Então, o Lucas está aqui justamente até... Você lembra, Lucas, qual foi a última vez que a gente teve uma queda assim tão drástica, tão grande na bolsa de valores e tudo mais? Eu sofri na pele, foi do Joesley, foi em 2017. A bolsa ela teve uma queda de aproximadamente 9%. E quem não lembra, o Joesley foi o caso da delação do Michel Temer, que o Joesley acabou entregando, fazendo a delação premiada, entregou o Michel Temer e estava envolvido também o pessoal da JBS. O pessoal da JBS sofreu bem aí nessa época do Joesley. E agora a gente está com o coronavírus aí que veio já derrubando a bolsa 7%. E hoje, que nós pegamos hoje é dia 28, a bolsa caiu até agora, a partir do coronavírus, 12% aqui no Brasil. Bastante. Então é significante. Isso. E para vocês não acharem que assim é só um movimento que está acontecendo no Brasil, né? A gente que acompanha bastante todas as bolsas do mundo, a gente sabe que é um movimento que aconteceu anteriormente nas bolsas estrangeiras, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de grandes empresas como o McDonald's, Volkswagen, a Apple. A Apple que, por sinal, já reportou que ela vai ter um prejuízo enorme no lucro desse próximo trimestre por conta disso. Por quê? Porque teve que fechar a fábrica, não está tendo o consumo que tinha anteriormente por conta dessas questões na China e tudo mais. E até bem lembrando que o Lucas falou da JBS, quem sofreu naquela época com o JBS também está sofrendo um pouco agora, né? Por quê? Porque a China parou, diminuiu muito a importação e o consumo de carne, dessas coisas, né? Mas não são só essas empresas, né, Lucas, que estão sendo prejudicadas assim no Brasil de maior forma. O coronavírus ele chegou mais no Brasil como um boato, mas ele está prejudicando várias empresas, empresas do turismo, empresas como a CVC, a Gol, a empresa Azul. Então, mas é sem fundamento, né? Ainda o coronavírus não está prejudicando diretamente essas empresas. Ela só veio mais como um boato. Então, vamos esperar para ver como vai ser caso o coronavírus é, seja confirmado no Brasil como um problema. Porque até agora a gente teve um caso, né, de coronavírus Isso. confirmado no Brasil. Até bem comentando, né, pegando essa parte que o Lucas falou, é bem interessante a gente ressaltar que a Betina Roxo, né, da XP Investimentos, ela toca justamente nesse ponto, né, porque a gente pega empresas igual o Lucas falou, a Azul, o Gol, caíram mais de 25%, a CVC foi a maior queda, né, quase 30%. E por quê? Praticamente, única e exclusivamente por conta de um boato. Tá? Até para vocês entenderem, essas empresas, elas têm quase que majoritariamente as suas atividades dentro do Brasil. Elas não têm muita atividade internacional, então o impacto disso ainda hoje é mínimo para essas empresas. A gente considera um né? boato não por ser uma baboseira, não porque o coronavírus é Uma brincadeira, né? Exatamente. É porque no Brasil não afetou diretamente ainda. As empresas não estão sofrendo como as empresas, a americana a Apple, está sofrendo lá na China, que tem as fábricas lá na China que produz celular, que produz outros equipamentos. E que eles realmente estão sofrendo na pele. E o Brasil ainda não está sofrendo, não está sentindo o impacto do coronavírus. Talvez deva sentir em breve, se o coronavírus espalhar no Brasil. Mas por enquanto, até o momento, não passa de um boato para o Brasil. Isso. O Lucas citou anteriormente o Joesley Day, pessoal, mas a gente pegou um levantamento que o tio Uli fez, até para vocês entenderem, que desde 2000 a gente teve 5 quedas iguais ou superiores a essa, na média, assim, mais ou menos, da bolsa, tá? E o tempo que essas quedas demoraram para voltar, reverter, foi de mais ou menos 3 meses, né? E então, o que a gente fala tem sim que ter uma cautela, mas tem que olhar para o futuro, esperar os próximos passos, né? O que você vê de próximos passos, Lucas? O que você acha que vai acontecer daqui para frente e tudo mais? Não, o que está acontecendo agora é que a OMS, nos próximos dias, ela vai declarar se o coronavírus é uma pandemia ou não. Caso seja declarado, o coronavírus é uma pandemia,
Então, o Brasil, como todo mundo, vai começar a voltar os olhos para o vírus e vai começar a ter um investimento, vai começar a criar um orçamento para combater esse vírus, para não deixar com que ele se alastre mais. Esse é o ponto positivo, né? Esse é o ponto positivo que a gente tem, caso seja declarado pandemia. Isso, porque a gente, pessoal, começa a combater de fato, né, como uma pandemia declarada. Para quem não sabe, o OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Então ela não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro, para vocês verem a importância. Só que com tudo isso a gente também tem um ponto negativo, né? Qual que é o ponto negativo? O clima de incerteza, ele continua a pairar no ar, né? Porque essas empresas, por exemplo, igual a gente comentou, de turismo, de aviação, elas tendem a cair mais, né? Por quê? Porque elas vão sofrer restrições, ou mesmo que elas não sofram restrições, as pessoas vão estar com mais medo ainda de sair de casa, de viajar, de ir para lá e para cá, e não só isso, né? O consumo, outras coisas tendem a piorar, tá? Mas conforme a gente já viu que em situações como essa, é normal, na média, que se reencaminhe, que se volte, que se retome em 3 meses, a gente acha que a gente tem que ter uns 3 meses assim de cautela, tá? Se você tiver dinheiro sobrando, né, Lucas, compra um pouquinho, não vai jogar tudo agora, compra um pouquinho. Se você também não tiver dinheiro, não tem problema, tá? Foca no longo prazo. A única coisa que a gente pede é não venda as suas ações, né? Porque você vai estar se desfazendo no prejuízo. Exatamente. O pessoal pergunta muito, que ação que eu compro? O que eu faço? Cara, diretamente, não tem como falar, uma ação vai ser boa, uma ação vai ser ruim, não vai sofrer. Mas tem as ações boas, não dando dica, mas não dando indicação, mas falando assim, Itaúsa, VEG, são ações que indiretamente não vão sofrer com o coronavírus. Isso, o lucro delas vai ser sim prejudicado por um período, tá, pessoal? Igual a maioria das empresas. Mas se a gente olhar, a gente fala longo prazo, mas não precisa nem pensar longo prazo mesmo. Pensa num período de 1 ano, 2 anos. O que você acha que essa parcelinha aí de coronavírus, pelo menos no que está desenvolvido até agora, né? No que isso vai fazer no resultado da empresa para o futuro? Né? Isso que a gente pensa. É claro que a gente vê que tem empresas que caíram mais de 30%, né? Significa que ela está barata? Não. Você tem que olhar sempre os fundamentos da empresa antes de comprar aquela empresa, não. Independente se ela vai cair mais antes de voltar a subir ou se ela só vai começar a subir. Né? A gente sempre gosta, né, Lucas? A gente não dá indicação para nada, tá? Mesmo para os nossos mentorandos e tudo mais. Quem pergunta, a gente fala, não podemos dar indicação, a gente vai te ensinar a pensar. E é um pouco do que a gente está tentando trazer para vocês. Tirar esse clima de incerteza, de sair da bolsa e tudo mais e mostrar que é normal. Coisas assim vão acontecer, o mercado não sobe em linha reta. A gente continua comprado, né, Lucas? Estamos pensando no longo prazo, tá? O Lucas passou pelo Joesley Day, eu comecei um pouquinho depois, tá? Mas estamos tranquilos, né? E eu acho que por enquanto é isso, né? E quem tem a sua posição garantida, só esperar e manter um pouco de calma, né? É isso aí. Pessoal, a gente agradece muito vocês que acompanharam a gente até o final, tá? Foi o primeiro vídeo meu e do Lucas, né? Nós somos os 2 fundadores do Café do Investidor, como a gente comentou no começo. Tá? Se você gostou mesmo, curte ali embaixo, né? Compartilha com seus amigos, se inscreve ali no canal, tá? E a gente deixa o nosso Instagram lá embaixo também, porque apesar de a gente fazer poucos vídeos aqui pro YouTube, né? A gente gostaria de fazer muito mais. A gente diariamente compartilha notícias, dicas de investimento, como começar e tudo mais lá no Instagram, tá bom? Então eu me despeço por aqui, né? O Lucas vai dar um tchauzinho pra vocês. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido aí. E acompanha a gente no Instagram, que a gente solta notícia diariamente lá de tudo que está acontecendo na bolsa. Nosso Instagram ele é recheado de notícias para vocês. É isso aí, um abraço, tchau, pessoal. Até mais.